E o Flamengo já está na Argentina, vivendo um grande momento na temporada. Mas o que está acontecendo nos bastidores pode mexer diretamente com o futuro do clube. A delegação do Flamengo desembarcou na noite desta terça-feira em Buenos Aires para mais um desafio importante pela Copa Libertadores. Só que dessa vez, o cenário chamou atenção por um detalhe curioso. Nada de festa, nada de aeroporto lotado. Nenhum torcedor presente. O elenco seguiu direto para um hotel no caminho de La Plata, em uma região mais isolada e de difícil acesso. Um ambiente mais reservado, mais tranquilo, que reforça a ideia de um time totalmente focado. E isso combina com o momento. Porque dentro de campo, o Flamengo vive uma fase positiva, com confiança em alta e resultados que colocam o clube como um dos fortes candidatos na competição. Antes da viagem, o técnico Leonardo Jardim comandou o último treino no Ninho do Urubu, ajustando os últimos detalhes da equipe. E mesmo com um bom momento, algumas mudanças importantes devem acontecer. Léo Pereira está fora após sofrer um corte profundo na canela esquerda. Com isso, Danilo deve assumir a vaga, entrando em um sistema que já vem funcionando bem. Além disso, existe a possibilidade de rotação no elenco, algo natural diante da sequência de jogos. E isso mostra a confiança do treinador no grupo como um todo. Agora, olha essa provável escalação. Rossi no gol, Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas na defesa, Everton Araújo, Jorginho, com De La Cruz como opção, e Arrascaeta no meio, e no ataque, Carrascal, Lino e Bruno Henrique, com Pedro disputando posição. Um time equilibrado, com opções. E que mostra a força do elenco rubro-negro. E não para por aí. Mesmo com desfalques como Pulgar e Paquetá, que seguem em recuperação, o Flamengo consegue manter um nível alto de competitividade. E isso é um diferencial enorme em competições longas como a Libertadores. Na tabela, o cenário é ainda melhor. O Flamengo lidera o grupo A com 6 pontos, após 2 vitórias convincentes. Um início que reforça o protagonismo da equipe na competição. Logo atrás vem o Estudiantes, com 4 pontos, o que transforma esse confronto em um duelo direto pela liderança. E aqui está o ponto-chave. Uma vitória fora de casa pode deixar o Flamengo muito perto da classificação para as oitavas de final, com 3 rodadas de antecedência. E isso não só dá tranquilidade, como também permite ao clube pensar estrategicamente no restante da temporada. Mas jogar na Argentina sempre exige atenção. É um cenário diferente, um ambiente mais intenso. E que testa a maturidade da equipe. E é justamente nesse tipo de jogo que times em boa fase mostram se estão realmente prontos para ir longe. Só que enquanto a bola não rola, existe uma outra situação que começa a ganhar força nos bastidores do Flamengo. Próxima notícia. Uma das principais promessas do clube está na mira do futebol europeu. E os valores envolvidos chamam atenção. O jovem Rian Roberto, de apenas 18 anos, vive um momento decisivo na carreira. E em meio a isso, recebeu uma proposta oficial do Shakhtar Donetsk. E não foi qualquer proposta. São 8 milhões de euros. Cerca de 46 milhões de reais. Um valor significativo, principalmente para um jogador que ainda está no sub-20. E isso colocou o Flamengo em uma posição estratégica. As conversas já foram abertas, com José Boto liderando as negociações. Mas a ideia do clube, pelo menos neste momento, não é negociar. A prioridade é renovar o contrato. Porque internamente, Rian Roberto é visto como uma joia. Um jogador com um potencial enorme que pode render ainda mais no futuro. Mas a situação envolve mais fatores. O Shakhtar já demonstrou interesse em utilizar o atleta diretamente no time principal. Ou seja, seria uma oportunidade imediata no futebol europeu. E isso, claro, pesa na decisão. Enquanto isso, no Flamengo, Rian segue como destaque da equipe sub-20. Inclusive, foi um dos principais nomes na campanha da Libertadores sub-20, disputada em Quito. Um desempenho que aumentou ainda mais a visibilidade do jogador. Mas existe um detalhe importante. O atleta está temporariamente afastado dos jogos da categoria, justamente por conta dessa indefinição. E isso mostra como a situação está em aberto. Hoje, o contrato de Rian Roberto com o Flamengo vai até março de 2027.
E recentemente, o clube aumentou sua participação nos direitos econômicos, chegando a 70%, enquanto o Atlético PR mantém 30%. Ou seja, o Flamengo tem controle da situação, mas precisa agir com estratégia. E fica a pergunta: vale a pena segurar o jogador por mais tempo? Ou aproveitar uma proposta milionária agora? Porque decisões como essa vão muito além do presente. Elas definem o futuro do clube. E tudo isso acontece enquanto o time principal se prepara para mais um desafio importante na Libertadores. De um lado, confiança e bom momento dentro de campo. Do outro, decisões estratégicas fora dele. E a verdade é que os próximos dias prometem ser decisivos. E aí? Será que o Flamengo vai confirmar a boa fase na Argentina? E ainda garantir a permanência de mais uma joia da base? Ou teremos novidades nos bastidores? Porque no Flamengo, quando tudo parece estar sob controle, sempre tem algo que pode mudar o rumo da história.